Vamos começar mais um programa com uma mulher que eu admiro muito. Gente, é maravilhoso entrevistar uma mulher que, assim, representa as mulheres no mercado de trabalho. Mas antes, eu vou agradecer meus patrocinadores, o Shopping Cidade Jardim e o Shopping Jardins, que me vestem, assim, pra estar gata, pra entrevistar até essa minha amiga gata aqui, que eu vou começar a falar o nome dela, né? Marta Leonardes. Ela é sócia do BTG e muito mais, né? Obrigada, Tati. Foi uma honra estar aqui com você. Delícia. Também grava um podcast com empresários. A arte de se relacionar. Exatamente, gente. Vocês não têm noção, vocês têm que assistir. Me conta uma coisa, eu vou fazer uma pergunta bem básica. Como é ser mulher no mercado financeiro? Nossa, você já começou assim, podemos ficar uma hora falando, né? Podemos ficar uma hora. Bom, hoje em dia, Tati, como a gente estava falando antes, é bem mais fácil porque tem mais mulheres no mercado. Eu acho que as mulheres começaram a ver como uma oportunidade. As mulheres, quando eu entrei, era ou do jurídico ou área comercial. E hoje em dia não, você vê head áreas de tecnologia, enfim, as engenheiras, economistas, as mulheres realmente foram para esse mercado, tiraram o medo. Né? Mas eu acho que ainda é um ambiente muito competitivo para as mulheres, onde os homens que estão há muito tempo no mercado financeiro são mais velhos e estão em evolução nesse momento de aceitar as mulheres trabalhando com eles em lugar de igualdade. Então eu acho que é um processo de evolução. E eu acho que a gente tem que ter uma empatia também, não só julgar, e entender que eles estão entendendo, aprendendo e tal. E por outro lado, a gente aprender a se impor. Isso é muito importante. Você acha que rola um machismo, assim? Ou você acha que realmente não é, eles não estão adaptados? Porque tem duas coisas, né? Ou tem de tudo? Eu acho que tem de tudo, mas o preconceito que eu sempre falo, que eu mais sofro é sobre as mulheres. Não sei você, mas eu acho que inveja de mulher é pior do que de homem. Porque de homem eu tiro de letra, e homem não tem muita inveja. Eu acho que homem é outra coisa. Mas mulher, elas se juntam em rodas, elas querem destruir, são mais fofoqueiras. A gente, quando dá pra ser ruim, a gente é ruim. A gente é ruim, sério. É verdade. Né? Então, é muito difícil, assim, desde o começo que eu entrei no mercado de trabalho, o maior preconceito que eu sofri foram das mulheres. Jura por Deus? Sempre, desde sempre. Não, elas se juntavam em rodinhas, olhavam pra minha cara. Eu tenho uma amiga minha aqui, assim, que eu amo. E ela fala pra mim na minha cara hoje, ela fala assim, você entrou comprida, com rabo de cavalo, uma camisa branca, eu queria te matar. Eu morro de rir. Mas assim, naquele momento, foi muito difícil. Então hoje eu procuro acolher muito as mulheres que entram. E principalmente as que se destacam, assim. Eu procuro dar uma ajuda, acolher. Porque eu vejo que é muito difícil quando você tá fechado no seu mundo. Já tive sucesso, eu tô crescendo aqui, não preciso deixar essa mulher entrar. Porque as mulheres são competitivas entre si. Acho que a gente aprendeu isso. Então, a gente precisa abrir realmente a nossa cabeça e, de fato, se apoiar. E não só falar sobre isso. Óbvio. Ainda mais que você é toda bonitona, você chega lá, jovem, entendeu? A mulher fala, ixi, é perigosa, entendeu? Digo, nesse sentido. Não, completamente. Porque, mulher é assim. Né? E mesmo assim, vai roubar meu espaço? Tem duas coisas. Tem duas coisas. A mulher é bonita e ainda é inteligente, né? E daí a outra fica, opa. E eu acho que o homem, ele tem outro lugar de competição. Primeiro que o homem, tem pesquisas que falam que o homem, na verdade, não tem problema de falar bem do que ele faz. A mulher acha que é óbvio, ela quer ser elogiada, ela tem tudo que a gente faz. A gente não quer cobrar o elogio, a gente não quer cobrar o que devem pagar pra gente. Mas a mulher precisa se impor igual os homens e exigir igual os homens. Tipo assim, outro dia, eu fui pedir pra participar de uma reunião que era minha. Tá, sua? Minha, que eu marquei, etc, etc. Eu falei, então, eu vou participar dessa reunião. Um homem, ele simplesmente participa. Ele não pergunta se ele vai participar da reunião. E a mulher, mas olha, eu tô há 12 anos no mercado financeiro, tô há 20 anos no mercado de trabalho. E mesmo assim, eu falei, não, eu vou me desafiar. Como assim? Não é um assunto do homem. Quando eu vou negociar minha remuneração, meu bônus e tal, homem é muito mais seguro de falar. Eu acho assim, nossa, é óbvio, eu não preciso falar. As mulheres têm isso. E às vezes você precisa se impor, você precisa pedir, você precisa dizer. Então, pedir uma posição. Homem fala, eu quero aquela posição. A mulher acha que assim, não, ele vai saber se é bom pra mim. Não. E não é. Às vezes não passa na cabeça. Então eu acho que a gente precisa, de fato, perder esses medos e se jogar, assim, e ter esse comportamento mais, não é agressivo, mas é mais assim, mais pra frente mesmo, sabe? Então eu acho que dos dois lados a gente tá aprendendo. Se impor.
É o que você falou, se impor. entendeu? E você já sofreu algum preconceito? Teve alguma situação que você teve que se impor, falando de se impor? Olha, a gente estava falando, sabe que recentemente eu vou faz 8 anos, na verdade, eu vou pro World Economic Forum em Davos. E eu vou cobrir o evento, vou cobrir a agenda dos eventos, etc, etc. E eu vou com os sócios mais sêniores do banco, então é uma posição para mim que foi assim, conquistada, com trabalho e etc. E aí uma situação que aconteceu lá, que eu até falei recentemente sobre isso, que os homens entram para fazer reunião na sala e eles naturalmente me pedem o café ou me dão o casaco. E eles não acham que eu estou lá para participar de uma reunião. Eles simplesmente acham que a reunião vai ser só dos homens, o clube dos bolinhas. Entendi. E eu falo assim, e aí uma vez eu fiquei super chateada, aí sentei na reunião, participei da reunião. Quando acabou a reunião, eu liguei para uma amiga minha e falei, estou indignada. Por que os outros sócios do banco não falaram que eu estava com eles tal? Era uma reunião minha novamente e tal. E aí eu falei assim, cara, simplesmente não é sobre eles. Eles nem sentiram o que eu senti. Ele não te conhecia, essa pessoa? A pessoa não me conhecia. Quando acabou a reunião, eu cheguei para ele e fui me apresentar. Falei, olha, tudo bem, eu tô no banco há tantos anos, eu faço tal coisa, vou te ajudar em tal momento, quando você for pro banco e tal. Então eu me impus. Mas geralmente o que eu faria? Eu teria ficado quieta e na próxima reunião realmente teria me retraído, ou teria aceito que não é meu lugar. Então eu acho que, de novo, é importante a gente se impor e a gente fugir desses preconceitos, porque os preconceitos existem. E também a gente não tem que ficar de mimimi, ficar ofendida. Eu liguei pra uma amiga minha, que até veio aqui, a Sila Schumann, que é maravilhosa. E ela, assim, mentora, ela falou assim, Marta, deixa eu te falar, já aconteceu, passou, segue a vida, vamos pra próxima. É isso, sem reclamar. Sem mimimi. Sem mimimi. E mulher tem isso, tem mimimi, a gente fica no drama, né? Então sai do drama, você entendeu, age diferente e segue. E você falou pra ele? Eu falei. Você sócio do banco, eu falei aqui pra participar da reunião. Pra participar da reunião, eu falei. E ele ficou super sem graça. Não fui agressiva, fui fofa e falei. Mas às vezes a gente pode se intimidar com situações dessas. A gente sair, a gente achar que não é nosso lugar. Desistir muitas vezes. Síndrome de impostora. A gente fala, será que eu não pertenço e tal e tal. Total. Então acho que isso é super importante a gente não fazer isso com a gente, entendeu? Você mesma, por exemplo, tem esse podcast o máximo. Às vezes você pode se questionar, será que eu mereço? Será que é isso? Será que tá certo? Será que eu posso? A gente tem que parar com essas questões. Total, eu acho que os homens, eles têm muita coisa que os homens têm, eles não precisam ter tanta certeza que eles são bons antes de fazer alguma coisa. Eles vão fazendo. E a mulher, ela tem que estudar mais, ela quer ter certeza pra ela não errar, ela é mais perfeccionista. Total, mas eu acho que é pra elas mesmas. É pra gente. Entendeu? Acho que é uma coisa pra fora. Eu acho que a gente se cobra muito, a mulher se cobra muito. Em tudo, né? Em tudo. É igual a mulher que trabalha e a maternidade. É uma briga. Você que sempre entrevista um monte de gente e tá com muita gente, como que é? Entendeu? Porque ela não tem filho ainda, já. Mas ela é culpa. Eu vejo as minhas amigas. Assim, culpa. É culpa. Mulher tem culpa. Não, eu tenho culpa de não ter filho. Eu tenho culpa de ter feito a decisão errada. Eu tenho culpa de ter esperado muito. Eu tenho culpa hoje de será que agora eu vou abrir mão da minha vida? Eu tô falando com você, eu vou abrir mão da minha vida. Pô, minha vida tá numa fase tão boa, vou começar do zero. Putz, mas daí depois eu posso me arrepender. A gente vive culpada. É o tempo inteiro, mulher, porque é a nossa vida que muda, né? Você mesma falou, pô, até pensei em ter um terceiro filho, mas daí eu pensei, putz, os meus já estão criados, crescidos. Então, a gente vive com essa culpa. Mulher tem muita culpa. O mundo, a gente tem que se libertar dessa culpa. Acho que isso é um lugar importante. E quando você entrevista as mulheres bem-sucedidas, o que você acha, assim, que elas são diferentes das outras? Você já parou pra pensar isso? Já, o medo. Não ter medo de errar. Porque isso, homens e mulheres. Porque assim, quando você tem medo, você paralisa. Se você é um empreendedor e você tem medo, todos os empreendedores que a gente falou, enfim, e até nós mesmos. Se você tivesse medo de ser rejeitada, virar meme, porque você faz teu podcast, você não estaria aqui fazendo uma coisa que te realiza. Total. Então, eu não tenho medo. Eu vou lá e faço. E aí, depois, eu vejo se eu vou estar indo bem, eu não vou fazer uma coisa que é um fracasso. Óbvio, mas você tem que testar, você tem que saber. E tem coisas que a gente tem feeling. Sabe, quando eu próprio criei meu podcast lá no banco, não é uma coisa óbvia. Não é uma coisa óbvia ser uma mulher que fala em nome de um banco, etc. E eu falei, cara, podia ser criticada, devo ter recebido um monte de crítica, devo receber até hoje, mas eu tinha certeza que eu queria dar uma linguagem mais leve para aquele momento, para estar no nosso canal e etc. Então eu ousei, eu arrisquei. E aí você só consegue colher frutos positivos quando você toma risco. Total. E eu acho que as pessoas que ficam numa zona de conforto, elas têm outras realizações, mas ela não vai conseguir ter o sucesso das pessoas que quebra essa barreira que quebra essa barreira, né? E da zona de conforto também. Saem da zona de conforto. Mulher tem muita culpa, é muito engraçado isso. E outra pergunta, networking, que você fala muito essa palavra.
Onde fazer, onde não fazer. Eu acho muito boas essas suas dicas, porque eu sei que você sempre coloca isso. E as pessoas ficam assim, ai, mas será que isso faz eu ter sucesso ou ao contrário, sabe? O que você acha? Vou te contar duas coisas. Primeiro, como eu comecei o programa. É muito bom. Na verdade, como eu comecei a falar de networking, eu comecei com gafes. Primeira gafe do meu marido. Meu marido é super introspectivo, quietão e tal. E ele é maravilhoso, assim, empresário e tudo, mas ele não tem noção de networking. E assim, e ele fica acomodado porque eu faço, eu sou a pior da família e tá tudo certo. Tá. Ele participa e tá tudo bem. E aí ele, uma vez, teve uma situação num jantar e ele deu uma gafe horrorosa e ele não achou que foi uma gafe. Entendi. E aí eu falei com ele depois, eu falei assim, Marcelo, você percebeu o que você falou? Não. Eu falei, cara, tá pior do que eu imagino. Porque ele não só não percebeu, ele fez a gafe, como ele não percebeu que foi uma gafe. Entendi. E eu falei, cara, assim, acho que tem muitas pessoas como ele que ficam numa bolha. Se a gente pensar, Steve Jobs, um monte de cara, né? Tô falando assim, de todos os mais altos nomes conhecidos ou não, que ficam numa bolha e a pessoa, ela não pensa em se relacionar, porque não ensina na escola como se relaciona, como a gente recebe bullying na escola, várias coisas, mas como você se relaciona, você não aprende. Você não tem mais aula pra isso. Não. E aí eu comecei a dar essas dicas e eu comecei a perceber outros lugares, outros núcleos do mercado financeiro, inclusive várias pessoas comerciais que o cara fica insistente. Aquelas lojas que ficam mandando o catálogo, não sabe meu nome, quem te deu meu WhatsApp. Entendi. Entendeu? E você perde uma oportunidade de criar uma boa relação. E aí eu falei assim, gente, eu vou começar a falar sobre isso, porque é um soft skill que não se aprende. E aí eu comecei a ver que as pessoas começaram a engajar, homens e mulheres. As pessoas ficam assim, eu posso dar presente de aniversário, eu posso ligar, e é verdade, você vai dar perfume pro outro? Não. De nenhum. Concordo de nenhum, uma coisa super pessoal? Mas as pessoas me perguntam. Vai. As pessoas me perguntam, posso, por exemplo, eu conheço você, tem mulher que me pergunta, eu posso abordar o marido da minha amiga? Tem que ter cuidado, acho que você tem que conversar com a sua amiga. Não é legal, eu tenho várias perguntas assim. Você pode querer, eu já tive uma amiga que foi abordar comercialmente o marido de uma amiga dela. Pelo Instagram? Não. Mandar um direct? Mandar um WhatsApp. Você questiona a sua amiga. Péssimo. Você fala com a sua amiga. Você fala assim, olha, eu gostaria de falar com o seu amigo sobre meu marido, sobre tal coisa, tá tudo bem? Whatever, entendeu? Então tem várias perguntas que as pessoas não sabem, não é nem por mal. Outra coisa, por exemplo, eu percebi isso com os meus amigos. As mulheres mandam assim, posso tomar um café? Homem louco acha que você tá dando em cima. Ah, é? Não, escutei isso de homens do mercado financeiro. Aí eu falei assim, menina, eu até falei essa dica um dia, eu falei assim, meninas, faz o seguinte, pra não ter a dúvida, marca uma reunião. Porque o tomar um café, o cara fala, ai, tá super afim de mim. Eu falo, gente, que pessoa louca, a mulher só quer tomar um café. Eu juro. Mas é que tem gente doida. Mas Deus, assim, eu falei, cara. Isso é maravilhoso. Eu dou essas dicas. Outra coisa, se expor em redes. Mulher de mercado de trabalho. Ah, como é que você se expõe? Gente, hoje em dia, antes de você ir em qualquer reunião, você não trabalha no mercado financeiro, que é um ambiente mais machista. Não. Então, pra você, tanto faz o que você posta no seu Instagram, você tá nem aí, não deve nada a ninguém. Agora, pra mim, se eu vou lá descontar as minhas carências no Instagram, eu tenho uma consequência. A pessoa vai lá e vai dar um Google. Marta está vindo aqui. Ah, a mulher já fica com preconceito. Tipo, se você estivesse tomando uma cervejinha no barco. Ou se eu tivesse fio dental na praia, qualquer coisa assim. Exato. A pessoa já vai ficar com preconceito na imagem. Ou vai virar meme no grupo. Ah, olha a mulher que eu vou ter reunião. Ou não sei o quê. Ah, então pra mulheres essa imagem que você quer, você acha que tem eu acho que tem que ter um cuidado a mais. Depende da imagem que você quer passar. Sim, e o Tudo seu depende trabalho do que também, você quer né? e do seu trabalho. Então, assim, aquilo vai te acrescentar? Não. Ou aquilo... É isso que a gente tem que pensar. E a gente tem que entender que hoje, nesse mundo digital, é super bom pra gente se conectar com pessoas do mundo inteiro. Nos ajudam a manter relacionamento com um monte de gente. Eu até tô me sentindo super próxima de você, não tiver um tempo. Porque eu acompanho você, acho o máximo e tal. Linda. Então, assim, gente sabe, né? a gente sabe. Só que ao mesmo tempo, aquilo também pode te expor. Então você tem que saber o que você quer expor. Como que você quer se expor. E você não sabe o que as pessoas vão dizer e pensar. Então, você pode não ligar, mas a gente vive ainda em uma sociedade. Então, não dá pra você ignorar que nós vivemos numa sociedade. Não dá. Não dá. Você falou e disse. E esse negócio da mulher, às vezes, mandar direct, ou o homem também pra mulher no Instagram, até pra falar questões de trabalho, é uma coisa muito delicada. Eu acho delicado. Eu acho melhor o LinkedIn. Eu não sou uma pessoa cabeça aberta, mas eu acho... sobre trabalho delicado. Eu acho você delicado. quer paquerar, vai fundo, né, filha? Não, tudo bem. Agora virou um novo Tinder no Instagram, né? Total. Não precisa de Tinder. Não, isso. Melhor. É isso. Quer paquerar, vai direto no isso. Instagram. Mas eu acho que tem redes, eu acho que, por exemplo, todo profissional deve ter um LinkedIn, atualizar, trabalhar, porque eu acho que o LinkedIn se concretizou como uma rede profissional. E eu acho que é o seguinte, outra coisa, eu falo muito cuidado nas redes pessoais das pessoas. WhatsApp, se você não tem o contato, é você ficar oferecendo produto ou ficar oferecendo venda, qualquer comercial
comercial pra a pessoa sem ser pessoal. Então, ter esse cuidado com o relacionamento. Outra coisa, as pessoas falam de relacionamento de interesse. Pra mim, networking é uma relação de troca. É um ganha-ganha. Então, nós temos uma a aprender com a outra, ouvir da outra, trocar. Então, não é uma relação de interesse. Quando a pessoa, se eu viesse aqui só vender pra você, só falar, você ia falar, cara, eu não quero essa relação. Então, até qualquer vendedor, qualquer pessoa, ela tem que saber o que ela pode oferecer. E não ter vergonha daquilo. E a troca. Eu tenho um vendedor maravilhoso de uma loja que eu amo, que tem em São Paulo. E eu compro nele no Rio. Um dia eu entrei no Rio pra trocar minha roupa de São Paulo, por acaso tava lá. Gente, não faz sentido nenhum eu comprar ele mandar Sedex, lançamento de coleção, nananana. Mas ele é super interessante. Ele sabe os meus eventos, ele fala, Má, você vai querer alguma coisa pra esse teu evento que você tem? Porque ele acompanha as redes, sabe quando eu vou ter que falar. Ele fala, você precisa de uns looks diferentes pra tais eventos, tal, não sei o que, nananã, vamos comprar umas peças diferentes. Compõe com aquela sua peça, não sei o que, não sei o que. Ah, você vai viajar pra fora, olha essa marca de fora que tá legal, olha essas tendências. Incrível. Cara, ele é uma troca. É a diferença, né? É a diferença. Então, eu compro dele, eu compro com prazer. E eu sei que ele precisa vender. Mas pra mim é uma relação de troca. Então, quando você se torna interessante, mesmo quando você tem uma relação comercial, você não precisa ser uma pessoa que só oferece o produto, você tem que saber ter, assim, confiança de quem você é. Né? E as pessoas muitas vezes ficam assim, eu sou só a pessoa comercial aqui. Não, é uma relação. Total. É isso, entendeu? Você é uma pessoa interessante e aquela venda é natural. E onde não abordar para fazer um networking? Onde não abordar? Numa festa, numa balada? Aonde não abordar e aonde abordar? Olha, eu vou te falar que todo mundo tem opinião diversa. O João Adib da CIMED, ele fala o seguinte, em todo lugar, em qualquer lugar, eu conheci ele no elevador do banco, ele e o filho. E aí eu convidei eles pro podcast, porque eu admiro, eles vêm todos de amarelinho. Nunca vi gente amar tanto o que faz. O que faz. Total. A gente nunca vi. Eles usam as redes, eles expõem a vida deles comercialmente, porque as pessoas adoram, eles estão ok com isso, vão vender mais e tá tudo ótimo. Então, ele acha que é em qualquer lugar. Já em compensação, a Renata Bisti da Copenhagen e o Jorge da Oakberry falam que a academia não é lugar. Academia não? Academia não. Eu também sou meio preconceituosa com a academia, porque eu tô dormindo quando vou pra academia. Entendi. Eu não vou arrumada pra academia, eu vou pra academia treinar às 6 horas da manhã, porque eu preciso trabalhar depois. Então assim, começou a desenvolver uma conversa ali, eu tô tipo acabada, amassada, não é o momento. Mas pra mim… Fica a dica, não é o momento. Não é o momento pra mim. Mas tem gente, por exemplo, que em rodas sociais, eu acho que é importante, porque você não falar de trabalho, mas você se apresentar, você conhecer as pessoas, é um networking naturalmente. Você concorda? Sim. Então, assim, eu vou na tua casa, tem um monte de casais. Eu não vou ficar falando do meu trabalho. Não. Mas eu vou me apresentar e depois eu posso conhecer em outro momento. Acho que você faz um networking, mas você não fica falando de trabalho. Você não aborda numa festa. Oi, vamos conversar? Eu quero fazer uma entrevista com você numa festa, né, gente? Só que você conhece a pessoa, você vai falar do seu podcast, você vai ser interessante, você vai estar lá, você vai… Esse contato, sim, porque tem uma referência. Eu vou estar lá porque eu conheço você, porque você me indicou. Então isso já tem uma referência. Mas fazer o relacionamento, não falar do trabalho em si. Não falar do trabalho de jeito nenhum. Você sabe que meu marido fala uma coisa, ele falou, Tatiana… Em dia de festa, ó, um dia assim que eu tô relaxando, ele odeia que falem em business com ele. É muito engraçado. Maravilhoso isso. Porque a maioria dos homens, quando a gente vai num jantar ou quando a gente vai numa festa, eu escuto vários. Vários, que só tem esse assunto também. Só tem esse assunto. E ele fala, Tatiana, ele quer se divertir. Não é o momento, entendeu? Então, fica assim, a dica também, gente. Fica a dica. As pessoas, cada um tem, né, o seu time. Tem gente que vai e só quer falar de business. Porque tem gente que não tem gente que vai na festa para fazer business. Então você tem que também conhecer o perfil de cada um e a pessoa vai te dar a deixa, entendeu? Mas tem gente você vai ver se a pessoa tá ali bebendo, tal. Gente, não é a pessoa. Não é a pessoa. Não é a pessoa. E tem gente que não tem assunto. E eu brinquei outro dia, eu falei assim, cara, começa a ler livro. Tem gente que é só do mercado de trabalho, não tem outro assunto. Vai falar de esporte. Faz qualquer coisa. Já falou disso, vai falar de esporte, vai ler um livro, vai falar de qualquer coisa. Vai muda falar o tema. que você faz o seu trabalho no dia a dia. Não. Ai, pelo amor de Deus. As pessoas, elas têm que também aprender a desenvolver assuntos. As pessoas, às vezes, elas são muito tímidas. Muitas pessoas me perguntam, mas como é que você aborda alguém? Gente, pergunta o que a pessoa viajou. Gente, agora, ó, tema do momento, carnaval. Onde a pessoa viajou, carnaval é o tema. Tema 1. Daqui a pouco vai ficar ruim esse tema, Páscoa, pra onde você vai? Total. Viagem é sempre julho? Um tema. Julho e as férias. Ou, o que você tá fazendo aqui? Quem que te convidou? Quem te convidou é sempre um tema, porque daí você sabe que turma que a pessoa é. Enfim, temas vão assuntos, né? E escutar o outro. As pessoas às vezes falam para ser ouvidas. Total. Então você tem que aprender a escutar. Escutar é muito importante. Verdade. Porque você vai ouvindo, você vai conhecendo a pessoa. Eu tava lendo aquele livro, que é o livro assim, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu já li várias vezes, eu sempre vejo com outra perspectiva, que é um livro super velho, meu avô me deu. E meu marido leu e falou, nossa, é muito bom. É maravilhoso. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é o livro mais velho que tem de relacionamento. E outro livro novo que eu adoro, que é Never Eat Alone. Que é também muito bom, de networking atual. Muito legal. E aí, bom, esse de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala
muito, muito, muito sobre essa relação dos dois lados. Ele fala muito que você como você se torna interessante, como você influencia as pessoas, e ele fala sobre ouvir o outro. Ele fala assim, que várias vezes quando ele era mais jovem, ele conseguiu chegar assim, conhecer vários presidentes, pessoas super importantes do governo americano, porque as pessoas queriam ser ouvidas. E ele era curioso, mas ele de fato era curioso. Então ele perguntava uma coisa, as pessoas às vezes falavam assim, o que você fez nas férias? Ele falou, e você? Ele voltava e a pessoa ficava horas, a pessoa só queria falar dela. E as pessoas são assim. Eu sou curiosa também. Eu sou curiosa. Então eu de fato sou curiosa. Mas quem não é? Porque essas histórias dos outros te ensinam tanto. Tem gente que nem quer escutar o outro. Nem escuta, só fala, não escuta. Tem gente que faz questão também, né? Tem gente que faz questão. Mas é tão, assim, e aí a pessoa vira e fala assim, nossa, você é tão interessante, você não fez nada, você só escutou. Então, isso é muito bom, é verdade. Assim, porque a pessoa quer um ouvido. Então, isso se você não é uma pessoa muito sociável, isso é uma técnica ótima. Pra você que é tímido. Pra você que é tímido. Tímido é o pior, lança parece uma antipático. Pergunta. Parece arrogante. Parece antipático. Mas eu falei outro dia, uma pessoa que eu conheci, jovem, era tímida, agora tava tímida ainda. Daí eu cheguei pro meu marido e falei, não é, pra mim agora, velho tímido, pra mim é falta de educação. Por quê? Porque não dá pra ter uma pessoa que é tímida e antipática com os outros. Não dá. Depois de uma certa idade. Não dá. Isso já vira falta de educação. Falta de educação. Você teve a sua vida inteira pra fazer melhorar. terapia. Eu falei, falta de educação. Ele falou, mas ele é mal educado. É mal educado. Não quero só com essa pessoa. Meu marido falou, nossa, mas não é? Acho que a pessoa tem que entender onde ela tem as fraquezas. E ela tem, ou ela fica em casa tímido e vira a vida inteira? 50 anos tímido? Não, desculpa. É falta de educação agora. É mal educado. Maravilhosa, adorei. Não, mas não é? Adorei. Não, gente, vai se tratar. Adorei. Entendeu? Ou o que você falou, escuta. Seja um bom ouvinte, fica escutando. Agora você vai falar com a pessoa vira a cara, sai andando. Ou fica no celular. A maioria. Acho um horror. Os tímidos usam hoje o celular como fosse uma bebida, né? Escudo. É um escudo o celular. Antigamente a gente ficava com a bebida na balada, né? E hoje em dia as pessoas ficam no celular. E assim, é uma falta de educação tão profunda, uma falta de respeito. Você vai numa reunião, se você fica no celular. Você vai no almoço, o outro fica no celular. Se você tá num grupo, o que parece? Desinteresse pelo outro. Mas Parece, além de uma falta de respeito, é um desinteresse. E a pessoa não sabe que você é tímido. Não é problema dela, é problema seu. Escuta, é falta de educação. É falta de educação. É problema seu. É seu. Assim, isso que eu me choco. Mas você sabe que é uma coisa. Eu, quando perco o interesse do assunto na mesa, quando tem várias pessoas, eu entro no celular. É um horror. Daí tá tirando no celular, mas assim, tá vendo? Até comigo acontece. Não, a gente faz. Às vezes eu quero dar uma desligada, eu entro no celular, entendeu? Mas daí a gente não sai nunca mais. Assim, eu entendo quando você quer dar uma desligada, mas daí a gente não sai nunca mais. Porque a gente perdeu do loop ali. E a gente quer saber o que tá acontecendo no mundo, né? Às vezes não é. E a gente não tá ali presente, né? Daí a gente sai da situação. Então é importante a gente se controlar, até porque a gente perde coisas tão importantes da vida, né? Que a gente hoje em dia a gente não faz mais. A gente tava escutando o barulhinho da chuva. A gente não para pra ouvir a chuva. A gente não repara nas coisas. A gente come. Às vezes eu tô almoçando sozinha, eu fico no celular. Eu não reparo o sabor do que eu tô comendo. Não pode, sabia, coisa, né? Não pode. Você tem que olhar a comida, porque faz mal pro cérebro. E dizem que até engorda, se você não vê, se você não mastiga direito. Eu sei que eu tô aprendendo aqui no pódio que os médicos vêm aqui e explicam. Maravilhoso. Então tem muitas coisas. A gente tem que desligar o celular, porque você sente mais, né? A gente acorda de manhã, já pega o celular. Já. Primeira coisa que a gente faz. Então a gente dorme vendo o celular, a tela acorda vendo o celular. Então assim, quão que isso tá tem um outro livro que na verdade o Rony da Reserva, eu vi que ele tava indicando, eu não li esse ainda, que é a Geração Dopamina. Eu vi também que ele postou. Postou. E aí eu cheguei numa livraria que eu viajei agora pra esquiar e eu vi na livraria, tava lá, Geração Dopamina. E aí eu falei assim, cara, eu preciso ler esse livro. Por quê? Porque eu tava com 2 adolescentes, um de 12, uma de 12, um de 13, e eles ficavam no celular. E tinha um outro grupo de adolescentes que a mãe não dava tela. Os que não davam tela, eles até estavam mais brincando na mesa com outras coisas e tal. Os da tela, não estou julgando, só estou te falando o que é. Sim, sim. Quando eu vi, por mais que eles não tenham Instagram, eles ficavam rodando vídeos no YouTube de coisas que até de construção, de tal. Mas quando eu vi, eles estavam rodando. Tipo um TikTok. Tipo um TikTok, aquilo vicia a mente. E eu falo, nem para pra ver, só. Não para pra ver, só fica rodando. Aquilo é viciante. A gente mesmo, a gente roda o Instagram. Direto. Quando eu vejo, eu tô 1 hora. Ontem, eu tava com insônia. Eu fiquei da meia-noite a 1 rodando o Instagram, fazendo nada, vendo nada, lendo nada. Eu sei. Que coisa inútil. O cérebro tá cansado, né? Devia estar lendo um livro, alguma coisa. Vendo livro. Eu tô me forçando a ver séries. E eu gosto de história, biografias. Eu parei de ver série, de tanto que eu fico... Gente, sério, a gente tem que voltar a ver série, porque eu comecei a ficar sem paciência pra série. Sei. Eu olho pro lado, eu pego o celular, a série fica meio chata, eu pego o celular. Eu posso falar, a gente é muito parecida. A gente fica louca, entendeu? Não é, porque a nossa mente é muito ativa e a gente pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. Não dá, a gente tem que desacelerar. Tem. Porque quando você vê, você tá esquecendo o que você falou, esquecendo o que você comeu. Mas aí entra a meditação, a yoga, que é importante pra pessoas agitadas. É importante. Eu parei, eu fiz muito yoga na minha vida inteira, parei e vou voltar. Eu faço uma vez por semana yoga pra me alongar.
porque a gente fica fazendo um monte de coisa e não se Respiração. alonga, mas a respiração é muito bom. Tem Me um ajuda. livro também chamado Breath, agora, Respiração. É Respirar, não sei como é em português. Não, me indicaram, Batatinha, você tem que ler, uma capa amarela, vou colocar aqui. Diz que é maravilhoso. É. Pra todo mundo, é o hit agora nos Estados Unidos. Que eu acho que a respiração, ela te ajuda, eu lembro na yoga que ele me ensina, te ajuda a acalmar antes de uma reunião, te ajuda a te ter energia de manhã. Tudo, a gente Kundalini, tem as coisas, entendeu? Tudo, a gente exatamente. a gente tem que aprimorar Porque mais. o nosso corpo ele é muito bom, né? Esse nosso templo, que é o nosso que corpo, a gente só não sabe usar. Não sabe usar. É. Apesar que eu tô vendo que você é bem vaidosa, né? Te conheço há algum tempo. Eu sou já vaidosa, treinou sou juntas. super vaidosa, mas eu cuido da minha saúde também, eu gosto de ter rotina. E como porque você senão eu ia faz? Porque pirar. assim, você trabalha muito, Muito. né? Como que você consegue conciliar tudo? Gente, é o seguinte, as pessoas às vezes me perguntam, como é que 9 da manhã você tá maquiada e pronta? Você acorda mais cedo, né? Então assim, eu acordo às 6, não porque eu gosto de acordar às 6, porque simplesmente às 6, pra eu estar às 9 sentada no meu trabalho, Tem que fazer muita eu preciso fazer, não, e eu quero fazer minhas atividades, então eu quero treinar, porque pro meu físico ficar bom, que eu fico feliz, então isso me deixa feliz, isso também me desestressa, é o momento que eu não estou olhando o celular, é o momento que eu estou ali focada, fazendo um exercício, eu sou mais da manhã do que da noite, então você tem que respeitar teu espaço, Sim, quem você é, onde sim. você é. Então eu acordo às 6. Aí depois eu quero fazer um aeróbio, eu quero tomar meu café da manhã com calma, eu quero ler meus jornais. Aí sempre tem uma gravação, um evento, tal, eu faço marco maquiagem. Eu brinco que eu tenho um grupo chamado Musos, que é o cabeleireira, manicure e a maquiadora. Ai, que maravilha! Musos! Eles aparecem na minha casa, brotam na minha casa 8 da manhã. Eu falo, Musos, quando eu volto de viagem. Musos, I need you, eu preciso de vocês. Boto os 3 na minha casa, 8 da manhã. Cara, eu resolvo meu problema e aí às 9 eu estou maquiada, com a mão pronta, cabelo pronto. Não é um milagre, você se programa e você faz. Agora, quando você viaja, gente, eu super me libero. Eu bebo, tomo vinho com meu marido, tomo drink, vou em festa. Tá tudo certo. Só que você tem que voltar com a sua rotina. Óbvio, eu sair da rotina no Você é carnaval, regrada. eu volto. Senão você vai deixando, vai virando uma bola de neve. Aí aquilo mexe com a tua autoestima, aquilo mexe com os seus horários, aí você não consegue fazer as coisas direito. E é difícil a gente voltar pra rotina. Total. Não, eu entrevistei o Nizam e ele falou que a rotina salvou a vida dele. Então, assim, a rotina ela é super importante. E foi difícil. A primeira semana que eu voltei de férias de janeiro, eu treinei o primeiro dia, eu falei, gente, eu não consigo mais acordar cedo. Eu tava assim, porque eu tava em outro fuso, outro negócio. Mas eu me forcei, aí o primeiro, o segundo, quando chegou no quinto, meu corpo já foi de novo. Eu voltei para aquela minha rotina, mas é importante. é um esforço. É um esforço. Se você se deixa, mas a rotina é importante para tudo. Assim, porque depois você tem que ter disciplina e rotina nos seus trabalhos, no seu projeto. Você que tem disciplina para vir aqui, para gravar. Tudo. É importante. Pra comer, alimentação, pros treinos. As coisas não vão acontecer do céu, as pessoas não vão aparecer aqui do céu. Você tem que parar, você tem que convidar, você tem que pesquisar, você tem que parar pra fazer as perguntas. Então você tem que ter uma rotina pra fazer as coisas. Óbvio que a gente não precisa ficar quadrado. Não, a gente tem que se nenhum. permitir sair. Hoje de em dia jeito o nenhum. mundo é muito não é quadrado. É tudo, né? Tudo. Coisa muito assim também não dá certo, eu acho. Você tem que ter livre. Criatividade e Total. ser livre. Sabe uma coisa que eu tinha super dificuldade de fazer no lado ao contrário? Eu era toda programada, tipo, viagem. Marcava todos os jantares. Eu comecei a deixar meio livre. Eu marco o restaurante que eu quero ir eventualmente, marco ele. E eu começo, porque às vezes eu não tô afim de jantar aquele dia. Eu comi, sei lá, um pretzel à tarde, almocei. Não, você tá cansada, Tô você esfriou muito, não quer ser pra jantar. Você tem que todo dia. Exato, eu tinha aquele compromisso. Não, todo dia às 9, o jantar tal. Cara, eu comecei a deixar minha viagem mais flexível, deixar minhas férias mais flexível. E ficou muito mais gostoso. Com o tempo a gente vai aprendendo. A gente aprendendo, mas eu me forcei no começo, porque tudo era programado, tinha que estar tudo certinho. Comecei a deixar levar um pouco, sabe? Então, você que é toda impecável, maquiagem, cabelo, unhas e looks. Uma pessoa que quer entrar no banco. Qual que é o dress? Mercado. Interessa homem ou mulher. Qual que é o dress code? Como que se apresenta numa entrevista? Olha, são 2 perguntas diferentes. Primeiro, a de dress code, vou falar, porque é super importante. Eu acho que assim, hoje eu tenho a segurança pra pôr uma unha vermelha, pra usar um vestido com essas cores, porque eu sei quem eu sou. Entendi. Não tem mais idade pra... Assim, eu vou respeitar o dress code do lugar, mas eu não tenho problema com cores. Você também não precisa entrar, e tem muitas meninas que eu vejo, quando eu fui dar outro dia uma mentoria pra jovens que estavam entrando no banco, que elas vão todas de pretos monocromáticas. Preto, cinzas ou... branco não, é preto, cinza ou bege, uma coisa assim. Falei, meninas, vocês podem ter tua feminilidade. Você não precisa quebrar. Muitas vezes eu me masculinizei pra ser ouvida e eu era tida como agressiva. E eu falei, cara, um dia meu marido chegou pra mim e falou, Má, deixa eu te falar, não sou esse povo do banco não, você fala doce comigo. Aí eu falei, gente, eu tô um menininho, porque eu tô querendo ser ouvida. E lá eu fico me impondo. E eu falei, para isso já. Então eu voltei com as minhas cores, voltei com os meus looks, voltei com as coisas que eu sou eu, dentro do mercado que eu tô. Mas eu sei que isso leva um tempo. Sim, a pessoa começa no começa, primeiro ela dia vai de ter mais trabalho. aí. Vai Então, com a mini saia muito curta, Eu acho que adequado? Você tem que cuidar. Não é adequado. Você tem que pensar o seguinte, gente, de novo, volta pra pergunta. Como você quer ser conhecido? Exatamente. Como você quer ser respeitado?
homens ou mulheres. Tem homem que vai lá com a meia vermelha, com a meia azul, com a meia colorida. Você quer ser essa pessoa? Você quer que a pessoa comente da sua meia sobre o que você tem pra falar? De novo, depende de onde você tá. Você tá trabalhando com moda? Então, assim, hoje... Você é um artista. Você é um artista? Vai relaxado, o que vai você com a sua quer? essência. Você precisa ir com uniforme? Não, você pode se adequar do jeito, com o seu estilo. Mas entender o lugar que você tá, o ambiente que você tá, é qualquer coisa. Você vai num casamento, você vai de branco pra competir com a noiva? A gente não vai. Não. É a mesma coisa no ambiente de trabalho. É um respeito às regras locais, entendeu? E aí, de novo, você vai fazer uma apresentação. Você coloca um brincão, esse brinco lindo que você tá, uma roupa, tal. Você vai fazer o quê? A pessoa vai desviar a atenção. Se a tua apresentação tá ruim, de repente é uma boa estratégia. Boa estratégia. Mas se você tá segura com a sua apresentação, não faz isso. Total. Entendeu? Porque você quer que a pessoa preste atenção no seu conteúdo. Senão vai ficar te olhando, Vai ficar te olhando e vai falar assim, perdeu o que você falou. E você sabe que uma dica espiritualmente, quando você vai a algum lugar que você não quer que a atenção, que olhem alguma inveja, alguma coisa que você vai com muita gente que você sabe que rola isso, você coloca um enfeite muito grande. Então, ou pode ser um colar muito grande. Por quê? Porque daí atrai pra lá? Atrai, a pessoa vai olhar pra isso, não vai olhar, não vai vir pra você. Ah, adorei. Então um brincão, pode ser com pena, qualquer coisa. Vamos anotar então pra sempre ter brincão quando eu faço a apresentação. Brincão, Então alguma coisa que a pessoa vai olhar pra ali, atenção, ou alguma coisa no pescoço. Ah, legal. Então é uma dica boa. Boa dica, boa dica. A pessoa chegar lá, você já vai olhar, vai quebrar, pode até quebrar o brinco, mas não vai quebrar você. Mas não vai quebrar você, que é melhor, que quebre o brinco, é? né? Então, assim, e agora é diferente. Uma entrevista, eu quando entrei no banco, até recentemente estava falando com a pessoa que me contratou, e eu quis parecer mais segura do que eu era com os meus 28 anos. Não sabia nada de mercado financeiro. Você era advogada. Advogada, e fazer uma transição de carreira. Eu não entendia nada de mercado financeiro. E eu fui falando ali que eu ia fazer comercial e tal, mas eu quis dar uma de que sabia. O que ficou ridículo. Ele anotou no meu currículo. Ótima comercial, não entendi nada de mercado financeiro. Ele me mostrou depois. Aliás, ele falou que até vai achar que ele tem anotado, que ele guarda tudo, tá um fofo. Que a dica eu daria de verdade? É muito mais legal você ser mais humilde, falar que você tá disposto a aprender. A pessoa vai sacar o que você sabe ou não. E vai ser melhor, né, do que você querer. Com certeza. Mas, estude o teu entrevistador. Quem vai te entrevistar. Não pergunta. Tem gente que chega pra ser entrevistada e pergunta BTG ou BMG. Eu falo, gente, por favor, vamos saber o lugar onde você tá tendo. Então parece que tanto faz, né? Como assim? Então, vamos ter um bom senso. Estudar o lugar que você tá. Tanto que eu faço muitas perguntas sobre a história do banco, quando eu vou entrevistar, para saber se a pessoa fez uma lição de casa mínima. Entendi, né? senão que posição que a pessoa. Às vezes, hoje em dia, a geração nova chega e fala assim: não, eu sou tudo isso. Uma pessoa jovem, e fala assim, o que você acha que eu deveria fazer? Eu falei, querido, você que tem que saber o que você vai fazer da sua vida, né? Como que eu vou te encaixar? Eu fico pensando, não falo, mas assim, então, acho que você tem que saber bem o que você quer, pelo menos o que você não quer, se você for muito jovem, se você não é uma vaga específica, você quer entrar na instituição, isso em qualquer lugar, entrevista de faculdade, entrevista de emprego, qualquer coisa, tem que ter mais essa segurança, mas por outro lado, humildade de reconhecer o que você não sabe e falar que você vai aprender. E eu acho que então isso é importante numa entrevista e que as pessoas às vezes ainda se perdem. Se perdem. Porque às vezes, assim, essa geração de hoje não são interessados, eu acho. E eu acho que quando a gente vai contratar alguém, é o que você falou, a pessoa não sabe o nome do banco direito, não sabe quem foi o fundador, não sabe a história. Então, daí você fala, poxa, entendeu? Eu acho que você pode até pegar uma pessoa menos instruída que o outro, mas que seja interessado, vai chegar a um lugar muito mais, entendeu? Não, você vê que as pessoas mais velhas, elas são muito mais humildes, porque elas sentem que a geração mais jovem roubou o lugar, mas assim, tem mais oportunidade, sim. Elas chegam quase falando que não fazem, assim, não sabem, porque não tem a qualificação. Eu lembro que uma vez o meu pai era PhD, assim, Purdue, ele fez ITA, assim, super gênio. E ele, uma época, ele estava procurando emprego. Aconteceu um revés, ele estava procurando emprego, assim, ele tinha uns 50 anos. E eu lembro que eu peguei o currículo dele, eu lembro essa cena muito, ele colocou só mestrado. Nunca contei essa história, eu lembrei dela agora. E eu falei, papai, mas por que você não colocou o PhD aqui? Ele falou, filha, vão achar que é muito. Então isso ficou uma lição pra mim. É muito triste, porque na verdade é muito triste, mas por outro lado, hoje eu vejo como o pessoal de cabelo branco tem muita humildade. E como eles sabem quem eles são, eles não precisam ficar provando, entendeu? Verdade. Então, mas o jovem não, o jovem colocaria tudo. 300 cursos de um dia. E colocam que falam várias línguas, na verdade aprenderam na rede social, né? Falam 3, ou Netflix, que assistem todos os seriados, falam todas as línguas, não fala quase nenhuma fluente. É verdade, eles são mais seguros, e até tá certo, faz parte do jogo. Pode dar certo ou não, mas você pode ser pego na curva e você já começa com aquela coisa de tipo assim, falastrão, com desconfiança, que não é a imagem que você quer quando você quer construir uma carreira de longo prazo. Ainda mais no ambiente de trabalho, porque as pessoas tiram sarro. Total. Gente, isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Porque assim, eu sofri muito bullying na escola, e fiz muito bullying, acho que não sei se você também, mas uma coisa engraçada, eu vejo que hoje em dia tem muito mimimi, quando você entra, porque agora tem muita coisa, né? Você reclama no RH, você faz reclamação por escrito, a coisa virou mais séria, mas gente, antigamente era uma zona.
Como que foi essa transformação? Você pegou a fase do bullying? Eu peguei assim, acho que eu peguei um pouquinho depois, porque pensa, né, eu tô há 12 anos lá, então eu peguei um pouquinho depois do que aquele old school mercado financeiro, que era muito engraçado, eu escuto as histórias, é muito engraçado, eles falam, mas eu vejo ali na mesa os homens brincando, fazia um tirando aniversário sarro. pro um amigo nosso que era feio, eles colocavam um bolo e toda sexta-feira 13. Mentira! Lá no banco. É verdade, eu sei quem é. Porque ele continua feio. Muito bem, entendeu? É isso. Não fala. Não. Não é? Então imagina se você faz hoje em dia isso. Faz. Não existe. Não existe, porque hoje você não pode fazer nada. Eu acho chatíssimo, acho que o mundo tá chato. Eu acho que a gente não pode fazer. Mas tem gente que é muito mimimi. Tem. E eu acho que tem gente que é mimimi. Você tem que saber o seguinte: você vai querer ser conhecido como mimimi ou você vai querer ser conhecido por quem faz? Porque quem faz. Você não precisa ser forte e tolerar tudo. Eu acho que se estiver desrespeitando você, estiver te atrapalhando, aí tudo bem. Um assédio. Entendeu? Você tem que falar. Moral, não tô falando só assédio sexual. Tudo. Tem assédio moral, pessoas que humilham os outros. Super. Mas foi uma brincadeira? Não, hoje em dia você não pode dar bronca. Não. Entendeu? Hoje em dia eu vou chamar a atenção de uma coisa, eu fico pensando 10 horas, eu vou falar pessoalmente, não falo pelo celular, não sei o que, não sei o que. Para, uma coisa que é pro bem da pessoa, eu fico pensando, eu escrevo um texto. A outra coisa que eu tenho uma dica. Gente, eu tenho. Sabe aquele caderninho do celular? Notes. Sei, notes. Notes, amo notes. Eu escrevo textos, assim, gente, pro meu marido, pro meu chefe. Cara, textos assim, abusivos. Eu quero matar eles ali. E eu nunca mando. Bom. Não é muito bom, você tira. Parece que eu mandei. Você tira, escrevi um hoje, inclusive, uma pessoa. Escrevi ali um texto gigante que eu não vou mandar nunca. Entendi. Aí passa, que essa história, tal. Depois eu leio, nossa, como eu tava agressiva aquele dia. Não mandei, não me comunico, você tira do sistema. Respira, entendeu? E outra coisa, coisas por escrito ficam pra sempre. Então, é muito melhor você respirar, falar, conversar. passa uns 2 dias, né? Porque passa uns 2 dias, aquilo mudou de perspectiva, algum fato novo. Verdade. A gente é muito explosivo, né? A gente reage e depois a gente se arrepende da nossa reação. Às vezes a gente estava certo no problema, a gente arrepende da nossa reação, a gente fica consertando a reação. Então, isso é importante também nas relações, que a gente tá falando de relações de uma forma geral. Porque isso pode destruir relações, afastar relações. E outra coisa, você pega a fama de brigão no mercado de trabalho, de intolerante, de agressivo, pra você mudar a tua fama. Muito difícil. É muito difícil. Eu tô na cama. É isso. Então, você aprender a construir a sua reputação, também pensar no longo prazo. Os jovens, eles esquecem do que eles fizeram, tanto na faculdade, quanto que eles eram mais jovens, e vão falando assim, ninguém vai lembrar. Gente, hoje eu sou muito amiga do meu primeiro chefe, do primeiro escritório de advocacia que eu trabalhei, do meu segundo chefe, todos viraram meus clientes no banco, são meus mentores quando eu tenho dúvida, e eu tenho certeza, se um dia eu tiver outra carreira, eu vou ser super amiga dos meus chefes atuais. Eu já falei isso pra eles. Fechar a porta bem. Deixar a porta aberta, mas fechar a porta bem, são as duas coisas. Porque assim, as pessoas às vezes saem do lugar, né, e batem a porta, não é assim, fecha, manda um beijo. Não, vou dar um exemplo. Pede pra pessoa fechar a porta por você, que daí você volta. Total. Né? Não ir lá e bate na cara a porta, você entende o que eu digo? Total. As pessoas às vezes saem, pá. E acho que a gente não sabe o mundo é redondo. Sabe que eu tenho uma pessoa... E rápido, hein? O universo tá bem super. fast. Eu tenho uma pessoa que pediu desligamento da empresa e tudo bem, tem uma outra experiência, vai ser maravilhoso, tô super feliz. Mas a pessoa resolveu me deixar na mão pré um evento grande que eu tenho em outro país. Eu não tô chateada, mas eu lembro. Então, assim, óbvio que eu vou fazer um bom referral, tudo. Mas, assim, o que custa você ficar um dia a mais? Eu acho que é até punitivo. E eu acho que, assim, é uma burrice. Porque eu preferiria fazer um bom trabalho e jogar um cabelo e falar, agora sinto minha falta. Eu preferiria isso do que deixar fazer porque a gente vai se resolver. Todo mundo se resolve. Gente, ninguém é substituível. Ninguém é substituível. Só que daí você fica com uma coisa assim, eu vou ter que ir dias antes que eu não queria ir, tararara. Então, assim, tudo bem, vou resolver. Mas podia deixar uma boa saída, a gente não sabe o dia de amanhã. Essa palavra. Essa, assim, eu acho que essas relações, isso que o jovem tem que pensar, que a gente não pode detonar as relações. Os jovens estão impossíveis e eles estão trocando bastante, né? Não tem estabilidade de emprego mais. Minha filha. Nem de relações, de nada. Não, né? de Eles nada. separam, de estabilidade. Não. De nada. A gente tá com, né? Eles estão relações de relacionamento, eles estão, Tem uma pergunta aqui. Quais as 5 dicas que você acha que são a chave do sucesso? Você que entrevista os maiores empresários, que você já, assim, 5 dicas, Tati, acho que são essas 5 que eu percebi. Bom, resiliência, que eu acho que, eu só vou explicar um pouquinho cada uma, mas assim, resiliência, porque eu acho que é importante você entender que o seu sucesso não vem do dia pra noite. Então você tem que ser forte pra não desistir, paciência, como você falou, né? A segunda coisa é você sair da zona de conforto, não ter medo. A terceira, não tô em ordem, tá? A terceira coisa, eu acho que é você dar um zoom out
e você olhar as coisas de fora. Não entrar na bolha, senão você vira mais do mesmo e do mesmo sistema. Você vira mais do mesmo. Você não olha aquilo de fora, então você não consegue inovar, você não consegue criar, você não consegue propor. Porque você fica mais do mesmo, no ratinho ali, sabe? A quarta coisa, ter ética e moral, porque a vida dá voltas. Não puxa o tapetinho do coleguinha, meu querido. Porque esse coleguinha vai virar seu chefe outro dia, ele vai poder estar numa outra rota. Você não vai ter como agradar todo mundo. A gente não agrada todo mundo. Eu e você, a gente não agrada todo mundo. Não. A gente é controverso. Mas e daí? Agora, puxar o tapetinho do coleguinha, isso não se faz. O mundo é redondo, volta. O mundo é redondo. Então isso também Lei da atração. Ética, entendeu? Acho que é ética profissional e tal. E a quinta coisa, foi até uma coisa que eu li esses dias que eu acho muito bom. Em qualquer tarefa, dê o seu melhor. Não, isso é pouco pra mim. Porque às vezes tá sendo preparado pro muito. E às vezes aquilo lá é uma construção. Tudo que eu fiz hoje foi somando ao que eu tô fazendo atualmente, tudo que eu fiz na vida. Sim. Então aquilo, eu acho que fazer tudo o que você faz, fazer bem feito, deixar uma boa imagem, fazer bem, fazer com perfeição. Isso pra mim, acho que são segredos bons. Você é bem perfeccionista, né? Sou. Me fala 3 coisas que não dá pra admitir no campo do trabalho. Sim, que pra você... Pra qualquer área do banco. Pra qualquer... Bom, a gente já falou da falta da ética, mas eu vou falar uma outra, vai. Eu vou falar, assim, coisas que eu acho que, assim, inadmissível. Você esconder o seu erro. É muito melhor você ser humilde e você falar. Eu prefiro quem falar pra mim o seguinte, eu errei. Do que eu escondo. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa esconde, eu descubro no final do ano na avaliação. O que a pessoa recebe? Eu corto o bônus ali. Eu ia promover, ia dar bônus, acontece direto. A pessoa escondeu o erro dela o ano inteiro. Se ela tivesse me falado ali, a gente teria resolvido ao longo do ano. Então, não esconder o seu erro. Tenha humildade pra ir lá e admitir. A segunda coisa que eu acho que, assim, não pode fazer é você querer crescer mais rápido que a sua capacidade. Entendi. Então, eu acho que aquilo, você pode ter ambição, você tem que ter ambição pra você não estagnar, mas você tem que se capacitar para aquilo, né? Porque senão o teu tombo vai ser muito maior, você vai estar com uma exposição maior e você vai ter um tombo muito maior. E a terceira coisa que eu acho que você não pode fazer é... ficar pingando de lugar em lugar. Eu acho que uma estabilidade, ela passa confiança e credibilidade. Não tô falando pra você ficar sua vida inteira no lugar. Não. Mas você ter relações longas, isso mostra uma credibilidade. Então você não ter, tira essa credibilidade. É uma dica pra quem tá começando, né? É. Pros jovens que vêm, porque eu acho que tem, assim, não dá certo, já quer ir pra outro lugar. A pessoa, exatamente, não dá certo quer ir pra outro lugar, a pessoa não recebe uma promoção. Gente, eu não virei sócia quando eu quis. Quando eu saí da zona de conforto, recebi alguns nãos, e aí eu virei sócia quando eu não esperava. Tem gente que faz campanha pra virar sócio do banco, eu falo, cara, eu não fiz, eu entendo que às vezes precisa fazer. Eu não fiz. É que eu tava tão preocupada, não era nem em ganhar dinheiro, em fazer certo, em fazer bem, eu tinha certeza que aquilo eu ia dominar, que aconteceu. Sim. Mas assim, eu acho que esse é o ponto, entendeu? Você saber que não é na hora que você quer. E você vai entender, às vezes, muito tempo depois. Você tá na área de marketing, certo? Eu tô na área de eventos. Eu faço os eventos do banco, toda a curadoria de conteúdos no mundo inteiro. Eu faço a parte de responsabilidade social e faço as relações internacionais do nosso chairman e nosso CEO do banco. E você tem vontade de ir pra outra área? Já pensou nisso, trabalhar em outra área do banco? Assim, não, porque... E agora eu abri meu podcast, né? Porque eu tenho muita liberdade de agir. Entendi. E eu não sou uma pessoa de investimento. Então eu gosto de fazer uma coisa que eu domino. Quando eu falo de um evento, eu construo um evento. Quando eu falo como a gente vai atrair o cliente, fazer brand awareness, eu tenho... Assim, sabe quando você tem... Sabe o que você tá falando. Eu sei o que eu tô falando, eu nem discuto o assunto. Tipo assim, eu escuto meu cliente, claro, mas assim, meus clientes internos, mas eu sei do que eu tô falando, tenho propriedade porque eu tô falando. O resto eu vou ser coadjuvante, eu gosto de ser protagonista. Então eu gosto de falar, de fazer coisas que eu tenho propriedade. A gente percebeu, chefinha. Assim que me chama, chefinha. E você fala inglês fluente, Sim, óbvio. que eu fiz graded. Maravilhoso, né? Isso foi um presente do seu pai, tá? Foi um presente do meu pai, maravilhoso. Porque já falar inglês assim, você faz outras línguas? Quando a pessoa vem fazer uma entrevista no banco, vocês olham quantas línguas ela fala? Verdadeiramente. Hoje eu acho importante fazer espanhol. O francês ainda, pra falar no Oriente Médio e pra negócios lá, o francês é bem visto. Porque eles falam francês, que era a língua mãe antiga, né? Então acho bacana. Eu faço francês porque eu amo, mas é muito difícil aprender uma língua mais velha. Eu sei ler francês, faço anos, mas quando eu chego pra falar, eu travo. E daí eu falo inglês. Aí eu mudo. Então eu começo a falar errado, começo a me irritar e eu mudo. E quando você vai pra França, especificamente, e fala inglês, como eu falo em francês, o que eu tô... Ele finge que não entende. Não, começa a falar inglês, gente. Por que eu tô gastando meu tempo fazendo francês?
limitadíssima. Eu desisti, na verdade. Mas eu gostava muito. Você gostava? Muito de francês, porque eu gosto, acho chique, acho lindo. Também acho. Acho sexy, mas espanhol é mais fácil. Espanhol é uma língua importante. Voltando para as línguas importantes, espanhol é importante, não é portunhol, gente. Espanhol, é melhor você falar inglês. Total. Portunhol não dá. Outro dia um amigo meu vai fazer uma palestra, ele falou assim, na Espanha, ele falou, eu vou falar em espanhol. Eu falei, não, você não fala espanhol, querido. Deixa eu te explicar. Aí ele assim, super fala. Eu falei, não, você não fala. Fala inglês é melhor. É falta de respeito, sério, na boa. Não, porque a pessoa vai falar uma coisa... La vaga, não é vaga, entendeu? Tipo Entendi. Não é fazer, é feio então você faz errar. Um pouquinho de aula, porque a gente ou faz um pouquinho de aula. Eu acho que eu falo espanhol. É maravilhosa. E você trabalha com seu marido, né? Mesmo ambiente de trabalho. E como que é trabalhar com o marido no mesmo ambiente de trabalho? Tati, eu acho que é ruim, não recomendo pra ninguém. Porque eu acho que, às vezes, o casal pode ficar monotemático. Sei. Por outro lado, dá muita cumplicidade. A gente é muito cúmplice um do outro. No sentido que eu entendo os desafios dele, eu entendo, às vezes, o que ele tá passando. Eu tenho uma outra visão. Eu tenho outra visão sobre as pessoas, eu tenho outra visão do que tá acontecendo, do que não tá acontecendo. Então, a gente é muito cúmplice nessa amizade do trabalho. Mas você se vê toda hora? Não, a gente é completamente outro lugar. E a gente, mas assim... hoje ele tá num comitê que quando eu vou apresentar um projeto ele tá lá. Então às vezes pedem pra ele sair. Porque ele não pode julgar. Então assim, por exemplo, a área dele é que mais faz eventos hoje em dia, porque ele atende todo o varejo de investimento e tal. Eu tenho 5 funcionárias só atendendo ele, só que ele não pode elogiar. Ele não pode dar... Aí eu falo, cara... Mas vocês não conversam em casa? Não, mas ele não pode porque eles tiram ele da sala. E ele tem voto. Entendi. Aí o que eu faço? Eu falei, bom, você não precisa me elogiar. Mas deixa eu te explicar, eu tô gastando 5 funcionários com você. Você vai falar delas. Tá. Eu preciso promover eles e elas, eu preciso promover e tal. E aí ele entendeu nesse lugar. Mas assim, a gente tem esse conflito. Eu, se pudesse recomendar, não... E quando a gente briga? Aí eu tenho que encontrar. Aí quando eu quero matar, entendeu? Eu tô te falando só da parte boa e da parte ruim. Quando você não quer ver mais na frente naquele momento. Cara, você tem que encontrar. Então assim, agora por outro lado, às vezes casam viagem de trabalho, a gente tá junto. Então assim, também tem lados bons e ruins. Mas se eu fosse começar do zero hoje, não recomendo. Vocês se conheceram no banco? No banco, uma viagem pra Brasília. E ele tava lá, foi pegar minha mala, queria sentar do meu lado, ele achou que ia ser too much. Daí eu olhei pra cara dele, ele é gato, deu um sorrisinho. Aí ele achou que tava abafando, ele me mandou flores em São Paulo, começamos a sair, foi isso. É muito engraçado. O começo é ótimo, né? Começo. Começo. Depois de quantos anos você tá casada? 12 juntos, casada 7. Olha, deixa eu ver as perguntas que eu não te fiz ainda. Nossa, eu te fiz quase todas. Uma coisa que eu não te perguntei, a gente falou de soft skills, mas o que é exatamente soft skills? Que eu vejo que tem gente que nem sabe o que é. O soft skill é que ele não é técnico, né? Ele na verdade é uma coisa assim, como você se relaciona. Como as pessoas te perguntam. Que as pessoas me perguntam, né? Então isso... Não tem um curso. Não tem curso. Hoje em dia muita gente tá fazendo esses cursos rápidos de networking. Eu faço isso gratuitamente, eu não ganho nada com a internet, não cobro nada. É só seguir ela, gente. É só seguir, escrever Tudo que eu faço ali é porque de fato eu acho que primeiro pro brand awareness, eu acho legal pra gente ter essa imagem mais jovem, mais no sentido de mais leve. Mas segundo, eu acho que quando você tem um dom de comunicação. Eu acho que é importante a gente usar nossos dons. Faz bem pra gente. Faz bem pra gente. Faz e bem a gente compartilha com o mundo, né? E tem gente que me manda assim, juro, hoje me mandou uma mulher maravilhosa, assim, ela é engenheira química da Petrobras. Nossa. Não é uma coisa que você fica chocada? Ela falou assim, não, porque eu te sigo, você me ajudou a falar mais, eu era tímida. Olha. Cara, você fala que legal, né? Você palestra, do amiga. nada. É muito legal. Não é? Então assim, você fala assim, nossa, que legal. Você alcança pessoas, às vezes que a gente não tem ideia. Não tem ideia. É muito legal e eu acho que você abre portas para muitas mulheres, né, que não são ouvidas. Mas eu acho que é isso que a gente falou no começo, a gente não tem medo. Porque você sabe que no começo, eu nem lia no YouTube, principalmente, porque no Instagram a gente pode apagar e tal. No YouTube também, mas as críticas. Um dia eu li... E te machucou? Machucou, mas aí eu falei até pro meu marido, ele falou assim, é sério, você vai... Daí eu falei, cara, é verdade, entendeu? Falem mal, mas falem de mim. Fale, deixa, hoje em dia eu não ligo a mínima. No começo, no Instagram, eu xingava de volta. A menina fala mais que... Eu peguei, que as pessoas estão falando que eu falava mais que entrevistado, eu assimilei... É importante assimilar. Assimilei as críticas positivas, que ninguém xingava, que falavam com um tipo de educação. Agora, as pessoas que me xingavam, eu xingava de volta. Daí um dia eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso? Tô falando com ninguém. Porque do outro lado da rede social é ninguém. É ninguém. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber engolir, assimilei o que eu melhorei, mas assim, gente mal educada, assim, é muito ruim, porque a gente fica afetada, né? Então, acho que a dica também
que você pode dar, melhor que ninguém, é como não se afetar a isso. Acho que é o que você não deixa. Você deve assimilar críticas, você é uma pessoa aberta a críticas, porque pessoas que são. Eu também sou aberta a críticas. Mas às vezes críticas construtivas. Construtiva, é isso. Eu acho que também tem a forma como a pessoa fala. Crítica por crítica, a pessoa não tá sendo construtiva. Não. Né? Que não vai te levar a lugar nenhum. E aí, é isso. Eu acho que você fez muito bem de não ler, porque aquilo ia começar a te travar. Parei de ler. Aquilo ia começar a te travar. Exato. Eu, por exemplo, quando eu fazia meus vídeos no começo, eu queria que os vídeos fossem perfeitos. E aí, nenhum vídeo saía. Ficava editando, a minha cara nunca tava. Hoje em dia, eu prefiro, eu quero tá bem. Mas eu deixo sair, porque às vezes o conteúdo tá bom, rolou, você precisa gerar conteúdo e tal. E assim, eu também parei, porque tinha muitas críticas. Críticas, de novo, de mulheres no banco. Aí quando vinham me falar, meus chefes chegavam pra mim e falavam assim, mas a gente precisa te dar um feedback de crítica. Eu falei, vamos lá, reflita. Mas de mulher. Quem? Eles não falavam. Aí eles assim, eu falei, começava já assim, é de mulher invejosa? Então, vale a pena você me falar? Próximo assunto. A pessoa que se queima. Total. Né? Total. E daí o cara já olhou e falou, é invejosa. É isso mesmo. Nem vou falar mais Refletiu, nada. parou. Agora, quando são críticas, eu falei, agora tem alguma crítica construtiva? Me dá. Putz, quero que você faça mais disso, acho que você pode falar mais disso, que legal. Aí tudo bem, tô assimilando. É isso. Essa é a dica, porque realmente mulher, e tem homem também, tem homem homem também, que eu dou também. exemplo, mas tem super. Mas geralmente são mulheres mesmo. Mas que para, às vezes sabe o que acontece? É o espelho. A pessoa não teve coragem de fazer, a pessoa não tá linda como você, não conseguiu sair. Então a pessoa, ela não conseguiu fazer alguma coisa que ela deixasse ela realizada, ela quer criticar. Só critica o outro. Isso é uma coisa. É É muito felicidade, difícil. Não é nem com a gente. Acho que o problema é que as pessoas não elogiam, só criticam. É uma mulher. Você vai numa rodinha, geralmente tá falando mal de alguém, né? De alguém. Bem, quase impossível, né? Mas sabe que eu comecei a me policiar pra eu sair dessas rodinhas? Porque é gostoso a gente estar na rodinha. Mas é Eu comecei a sair porque eu posso ser o fruto da rodinha, entendeu? Eu posso ser próxima. Eu posso ser a próxima. Então, é melhor a gente não alimentar. Hoje em dia, eu colocava fogo. Hoje em dia, eu coloco menos. É. Entendeu? Porque senão a gente se queima também. Você entendeu? Total. A gente fala, depois a gente cai na mesma, que vai ser você que vai ser queimada ali na rodinha. Exatamente. Porque mulher, né? Mulher é um bicho difícil. Difícil, como Por a isso gente que às vezes falou. quer pergunta pra um homem. Pergunta pra um homem se eu tô bonita, entendeu? Porque Opinião mulher, verdadeira. Eu acho, é difícil perguntar pra mulher. Tem algumas mulheres que são amigas mesmo, Mas é difícil. Entendeu? Quando as mulheres são bem resolvidas, é legal. Mas é difícil, não é todo mundo, né? E a mulher, que você falou, não estão introduzidas num campo de trabalho, tipo, você é bem-sucedida, é bonita, isso acho que piora mais. Você não acha? É difícil. Porque intimida a outra. E é engraçado, porque a gente não se sente nesse lugar, né? Não. Eu não me sinto nesse lugar. Então, eu não entendo. E às vezes eu falo assim, mas por quê? Por que elas não olham pra mim? Você coloca pra fora e se olha. Aí você tá nesse lugar. Então, mas às vezes eu não enxergo. E quando a pessoa fala, eu falo, gente, mas sério? Mas por quê? Eu tô aqui me matando de trabalhar. Pra quê? Não sei o que, não sei o que. Mas a gente tem que entender que e que a pessoa pode se intimidar. E a gente tentar também ter empatia pela pessoa, entendeu? E falar o seguinte, tentar trazer a pessoa pra perto. Porque às vezes a pessoa acha que isso é muito distante. Então, acho que também esse é um nem se, movimento. né, te coloca no pedestal, né? Que, na Falar, verdade, a pessoa... E que não é real, né? Porque ninguém tem um pedestal, ninguém sabe os tombos que você leva. Ninguém Ninguém sabe. Amiga, amei nossa entrevista, já deu, acho que mais uma hora, já acabaram de falar aqui 10 minutos. Pra gente finalizar, alguma coisinha que você gostaria de falar pro pessoal que tá em casa, quem tá começando no mercado de trabalho, mulheres, algum tema? Acho que se eu pudesse deixar uma mensagem aqui é para vocês não terem medo de fazer o que você ama, que eu faço o que eu amo hoje porque eu tive coragem de tomar esse risco, sair da zona de conforto, e para você de fato buscar ter interesse e curiosidade sobre as histórias das pessoas, porque isso vai te enriquecer muito culturalmente em seus relacionamentos e isso vai te aumentar, te ajudar, te alavancar muito na sua vida profissional também. Então assista os podcasts, o meu e o da Marta. Vamos colocar aqui o seu? Você tem Não, o meu é dentro do canal do BTG Pactual. Tá, e aí então a entrem. arte de se relacionar. Coloca no YouTube que aparece. Legal esse nome, né? A arte Você que inventou? Eu que inventei. Arte da guerra, arte de relacionar. Porque foi o seguinte.